Existe um buraco negro de quase 20 anos na vida do homem mais adorado de toda a história da humanidade e quase ninguém percebe. Pense nisso por um instante. A figura que moldou impérios, que reescreveu calendários, que tem o nome gravado em bilhões de corações, simplesmente desaparece dos registros durante quase 2 décadas inteiras. E a Igreja nunca conseguiu explicar decentemente o motivo. Segundo os Evangelhos, Jesus nasce cercado de eventos impossíveis de ignorar. Anjos aparecem no meio da noite, anunciando seu nascimento a pastores assustados. Sábios estrangeiros atravessam desertos, guiados por uma estrela que se move no céu. Um rei tomado pelo medo ordena o extermínio de crianças pequenas, só para tentar eliminar uma criança específica. Ainda menino, ele senta entre os maiores mestres da lei no Templo de Jerusalém e deixa todos eles sem resposta, sem saber o que dizer diante da sabedoria daquele garoto. E então, de forma abrupta, tudo some. A história simplesmente corta. Nenhuma cena, nenhuma cidade mencionada, nenhum encontro, nenhuma palavra registrada. Os anos que deveriam mostrar o adolescente virando jovem, o jovem virando homem, o homem encontrando sua voz, são apagados por completo. Sua própria mãe, que segundo os textos guardava cada pequeno gesto dentro do coração como um tesouro, de repente, parece não lembrar absolutamente nada daqueles longos anos. E o mais estranho é que essa mesma tradição que esqueceu quase 20 anos inteiros descreve com precisão milimétrica detalhes mínimos de outros momentos. Os autores sabem dizer os presentes exatos que os visitantes do Oriente trouxeram. Sabem descrever as palavras trocadas num jardim escuro, minutos antes de uma prisão. Sabem reproduzir a frase exata pregada acima da cruz. E ainda assim, o período mais longo daquela vida está vazio. Porquê? O que aconteceu naqueles anos que ninguém queria contar? Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo essas verdades. E quando você começa a puxar esse fio, a coisa fica ainda mais desconfortável. Os autores dos Evangelhos não eram pessoas desorganizadas, não eram camponeses rabiscando lembranças soltas. Eram homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo quando pegavam o estilete nas mãos. Eles escolhiam cada cena com propósito, cada frase com peso, cada imagem com intenção. Descrevem com riqueza a caverna do nascimento, o cheiro dos animais, os panos enrolando o recém-nascido. Descrevem a aflição da mãe procurando pelo filho desaparecido nas ruas de Jerusalém. Descrevem até o diálogo exato entre o menino de 12 anos e os doutores da lei dentro do templo. Esses homens não estavam improvisando. Estavam construindo um retrato cuidadoso, pincelada por pincelada, sabendo que aquele texto seria lido por gerações. E justamente por isso, o silêncio incomoda tanto. Porque quem escreve assim, com tanta atenção aos detalhes mínimos, não deixa desaparecer por acaso os anos mais importantes da formação de alguém. Não desaparece a adolescência inteira. Não desaparece o momento em que o garoto se torna homem. Não desaparecem as amizades da juventude, os primeiros fracassos, os primeiros trabalhos, a descoberta da própria voz. Tudo isso, que qualquer biografia humana trataria como essencial, está simplesmente cortado fora. A resposta que a Igreja costuma dar é que ele trabalhava como carpinteiro em Nazaré, aprendendo o ofício do pai, vivendo uma vida quieta, estudando as Escrituras em silêncio. Pode ser, mas talvez não é história. Talvez é um remendo usado para cobrir um buraco que ninguém sabe como explicar. E a pergunta óbvia é esta: se aqueles anos foram tão simples e tão pacíficos, por que não aparecem em lugar nenhum? Porque nenhum vizinho foi citado, nenhum colega de infância, nenhum mestre que o teria ensinado. Por que justamente essas décadas foram empurradas para debaixo do tapete? E aí surge a possibilidade mais perturbadora de todas. E se esse silêncio não for um esquecimento inocente
e sim uma escolha deliberada de esconder algo que não deveria ser contado. O padrão que vou te mostrar agora vai fazer você olhar para tudo isso com outros olhos, porque ele se repete em praticamente todas as grandes religiões do mundo antigo e quase ninguém comenta isso em voz alta. Um herói nasce cercado de sinais extraordinários. Estrelas se movem, profetas anunciam, reis ficam apavorados. A criança sobrevive por pouco a uma tentativa de extermínio. Cresce mostrando uma inteligência impossível para a idade. E aí, de repente, desaparece. Some. Entra numa espécie de silêncio sagrado que dura anos. Quando volta, volta transformado, poderoso, pronto para cumprir uma missão cósmica. Isso não é a história de Jesus. Ou melhor, não é só a história de Jesus. É a história de Horus, no Egito Antigo, deus filho de Ísis, que some e retorna como vingador. É a história de Krishna, na Índia, nascido enquanto um tirano tentava matar todos os bebés da região e que passa anos afastado antes de surgir como salvador. É a história de Mitra, adorado pelos soldados romanos, que desaparece em cavernas sagradas antes de se revelar ao mundo. Os estudiosos que se dedicam a entender como as religiões nascem dão um nome para isso. Chamam de biografia mítica. É a forma como povos antigos construíam figuras grandes demais para caber dentro de uma vida humana comum. Moisés some no deserto por décadas, antes de voltar como libertador. Rômulo, o fundador de Roma, desaparece dentro de uma tempestade e ressurge como Deus. Apolónio de Tiana, um homem real daquele mesmo período, viaja por terras distantes, aprendendo mistérios antes de reaparecer como mestre. Em todas essas histórias, o silêncio não é um erro. O silêncio é o truque. É o espaço em branco onde a imaginação do ouvinte preenche o herói com grandeza. E se a vida de Jesus segue exatamente esse molde antigo, a pergunta que não consegue mais ser evitada é essa: até onde a história termina e a construção começa? E aqui a coisa desmorona de um jeito que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Porque se metade do que os evangelhos contam aconteceu de verdade, estamos falando do homem mais barulhento, mais impossível de ignorar de toda aquela região. Um cara que curava cegos na rua diante de multidões, que alimentou milhares de pessoas do nada num dia só, que enfrentou os líderes religiosos mais poderosos do seu tempo dentro do próprio templo, que foi julgado publicamente pelo governador romano em pessoa, e ainda assim, quando você vai procurar algum registro feito enquanto ele estava vivo, não encontra absolutamente nada. Nenhum oficial romano menciona esse nome em relatório nenhum. Nenhum administrador local escreve sobre esse problema. Filo de Alexandria, que foi o maior pensador judeu daquele exato período, que viveu naquela exata região, que escreveu milhares e milhares de páginas sobre tudo o que acontecia no mundo judaico e romano, não gasta uma única linha sobre esse homem. Nenhuma. O famoso trecho do historiador Josefo, que por séculos foi usado como prova absoluta, hoje é visto por quase todos os especialistas sérios como uma inserção posterior, um texto costurado dentro do original por mãos cristãs, muito depois, usando palavras que nenhum judeu daquela época jamais escreveria. E para ficar ainda mais estranho, temos registros bem detalhados de figuras muito menores daquele mesmo tempo, pregadores de beira de estrada, profetas locais com um punhado de seguidores, revolucionários fracassados que mal duraram um verão. Conhecemos os nomes deles, as acusações, as datas em que foram presos e executados. Teudas, Judas da Galileia, o chamado profeta egípcio, todos registrados por quem estava lá. Mas do homem que supostamente virou o templo de Jerusalém de cabeça para baixo, que fez os céus escurecerem na hora da morte, que ressuscitou diante de testemunhas, não existe uma única linha escrita por alguém vivo naquele momento. Zero. E o que vem a seguir explica por que esse silêncio
pode ser muito mais perigoso do que parece. Pense por um segundo no que isso realmente significa. Temos em mãos documentos antigos que falam de gente praticamente anónima, de figuras de terceira categoria que apareceram por alguns meses, reuniram meia dúzia de seguidores, causaram uma pequena confusão e sumiram. Essas pessoas entraram para os registros oficiais, seus nomes foram escritos, seus crimes descritos, suas execuções anotadas por historiadores que viviam naquela época. Havia um homem chamado Teudas que convenceu um grupo de camponeses a seguir ele até o rio Jordão, prometendo que as águas iam se abrir. Foi morto antes mesmo de chegar lá. Aparece nos registros. Havia um tal Judas da Galileia que liderou uma pequena revolta contra os impostos romanos. Aparece nos registros. Havia o chamado profeta egípcio, um homem que reuniu alguns seguidores no Monte das Oliveiras, prometendo derrubar as muralhas de Jerusalém só com a voz. Fracassou completamente. Aparece nos registros. Todos esses homens sem expressão, sem multidões, sem milagres gigantes, estão devidamente documentados. Agora compare isso com a figura que supostamente parou o sol, acalmou tempestades com uma palavra, alimentou mais de 5.000 pessoas diante de testemunhas oculares, ressuscitou um homem depois de 4 dias dentro de um túmulo e foi julgado publicamente pelo próprio governador romano dentro do palácio. Desse homem não existe uma única linha escrita por alguém que estava vivo naquele momento. Nenhum camponês, nenhum soldado, nenhum escriba, nenhum inimigo, nenhum vizinho, nenhum governador. Nada. E aqui a pergunta fica brutalmente simples. Como é que figuras pequenas deixaram rastro e a maior figura de todas não deixou? Ou os autores dos registros antigos enxergavam alguma coisa que nós não enxergamos, ou aquilo que chegou até nós passou por um processo muito maior de reescrita do que as pessoas imaginam. E o que vem agora vai mostrar exatamente como essa reescrita aconteceu. Porque os próprios evangelhos, quando você olha com atenção, não resolvem esse silêncio. Eles só aprofundam ainda mais o problema. O mais antigo dos 4, o que chamamos de Marcos, foi colocado no papel quase 4 décadas depois da crucificação. Pense nisso, quase 40 anos. Uma geração inteira de distância entre o que teria acontecido e o primeiro texto sobrevivente que tenta contar. E os outros 2, Mateus e Lucas, não são testemunhos independentes. Eles copiam pedaços inteiros de Marcos, frase por frase, trecho por trecho, adaptando aquilo para públicos diferentes e moldando a história conforme o que cada comunidade queria acreditar. O último deles, João, vem ainda mais tarde, talvez 3 gerações depois dos eventos, e é o mais cheio de misticismo, o menos preocupado com detalhes concretos, o mais parecido com um tratado de teologia do que com um relato do que aconteceu. E quando você alinha os 4 textos lado a lado, uma coisa fica impossível de ignorar. A história cresce. Ela fica maior a cada versão. Os elementos humanos vão sumindo e os elementos divinos vão se inflando. No mais antigo, Marcos, existe uma cena fascinante em que Jesus tenta curar um cego. E na primeira tentativa, o milagre falha. O homem enxerga errado. Vê as pessoas parecendo árvores andando. Jesus precisa tocar ele uma segunda vez para corrigir. Um milagre estranho, imperfeito, quase humano demais. Agora pule para João, o mais tardio dos 4. Lá, Jesus chega diante de um túmulo fechado há 4 dias, com um corpo já em decomposição, segundo o próprio texto. Diz uma única frase em voz alta, e o homem morto simplesmente se levanta e caminha para fora. Sem esforço, sem falhas, sem dúvida. Essa curva, do milagre imperfeito e humano para o milagre perfeito e cósmico, não é como a memória funciona. Testemunhas oculares não inflam os fatos com o tempo.
elas tendem a diminuir, a esquecer, a simplificar. Esse crescimento é a assinatura típica de outra coisa. E essa outra coisa é exatamente o que a maioria das pessoas não quer encarar. E quando você coloca os 4 textos lado a lado e compara as cenas uma por uma, o que aparece é um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixa. As árvores genealógicas de Jesus em Mateus e em Lucas descem por caminhos completamente diferentes. 2 autores, 2 listas. Mais de 40 nomes que não batem entre si. E o detalhe mais absurdo é que as 2 listas passam pelo mesmo homem como pai. Aquele mesmo pai que, pela própria doutrina que esses textos defendem, não teria nenhuma ligação biológica com a criança. Ou seja, a linhagem que supostamente prova a origem sagrada passa por alguém que, segundo o próprio texto, não é o pai verdadeiro. Faz sentido para você? As narrativas do nascimento discordam sobre o lugar onde tudo aconteceu, sobre o momento exato, sobre quem estava no poder naquela hora, sobre a fuga, sobre o retorno. Um texto fala em pastores no campo, outro fala em sábios do Oriente. Um fala em massacre de crianças e fuga para outro país, outro não menciona nada disso e descreve uma vida tranquila logo após o nascimento. E o pior ainda não é isso. Os relatos da ressurreição, que são o coração absoluto de toda essa fé, a rocha sobre a qual tudo se apoia, não conseguem concordar sobre os detalhes mais básicos. Quem foi até o túmulo primeiro? Quantas pessoas estavam lá? O que viram dentro? Um anjo ou 2 anjos? Um homem vestido de branco ou uma figura de luz? O que disseram? O que fizeram depois? Correram assustadas e ficaram em silêncio ou saíram gritando a novidade? Até as últimas palavras do próprio homem na cruz mudam completamente de texto para texto. Num, ele grita se sentindo abandonado pelo Pai. No outro, morre em paz, entregando o espírito. No outro, ainda declara que tudo está terminado, como se fosse um comandante anunciando uma vitória. Isso não são 4 ângulos do mesmo quadro. São 4 quadros diferentes do mesmo homem. E a pergunta óbvia é essa: se até o último sopro de vida mudou conforme quem contou, o que mais mudou no caminho? E agora chega a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu na igreja, porque simplesmente não é contada. O cristianismo dos primeiros tempos não era uma coisa só. Não era uma única tradição pura, passada adiante com cuidado. Era uma briga. Uma guerra silenciosa entre dezenas de comunidades espalhadas pelo mundo antigo, cada uma com seu próprio Jesus, cada uma com seus próprios textos, cada uma convencida de que tinha a verdade e que as outras estavam perdidas. Existia um texto, atribuído a Tomé, que mostrava um Jesus completamente diferente. Nada de milagres, nada de cruz, nada de ressurreição. Era um mestre de ditos secretos, frases enigmáticas, sabedoria escondida, mais parecido com um filósofo oriental do que com a figura que a Igreja depois escolheria. Existia outro texto colocando Maria Madalena, não Pedro, como a verdadeira discípula, a única que realmente entendeu os ensinamentos, enquanto os homens discutiam entre si sem captar o essencial. Existia um texto em que Judas, o traidor da história oficial, aparecia como o único que obedeceu a um pedido secreto do próprio Jesus, ajudando ele a escapar do mundo material. Existiam grupos inteiros que acreditavam que aquele homem nunca tinha sido humano de verdade, que o corpo dele era uma ilusão, que o sofrimento na cruz foi encenação para os olhos humanos enxergarem. Existiam outros que juravam o contrário, que ele era totalmente humano e só foi adotado como filho divino no momento do batismo. Existiam ainda os que acreditavam em 2 deuses separados, um inferior que teria criado esse mundo falho e outro superior que Jesus veio revelar. Essas não eram ideias de meia dúzia de malucos. Eram convicções de comunidades enormes
organizadas, espalhadas por cidades inteiras. E todos esses textos foram declarados heréticos, foram ordenados queimados, foram caçados, destruídos, apagados. Só sobreviveram porque alguém, num momento de desespero, enterrou cópias dentro de jarros de barro no meio do deserto. E o que vem a seguir mostra de onde vieram de verdade os elementos que hoje todo mundo chama de cristãos. Praticamente nada do que você considera exclusivamente cristão nasceu dentro do cristianismo. Essa é a parte que mais machuca quando você para encarar de frente. Nascimento vindo de uma mulher virgem, batismo nas águas como limpeza espiritual, ceia ritual com pão e vinho representando corpo e sangue, morte violenta seguida de volta à vida no terceiro dia, filho de um pai divino descendo dos céus para salvar o mundo. Tudo isso já rodava pelo mundo antigo muito antes daquele homem pisar na Galileia. Mitra, o deus adorado pelos soldados romanos que marchavam pelas fronteiras do império, tinha uma refeição sagrada dividida entre seus fiéis, passava pelo ritual do batismo e prometia vida eterna a quem seguisse seus mistérios. Dionísio, o deus grego filho de uma mulher mortal com a divindade maior, transformava água em vinho nas festas, morria e voltava à vida todos os anos dentro das celebrações. Osíris, no Egito, era morto, desmembrado e ressuscitado pelo amor de Ísis. Átis, na Frígia, nascia de uma virgem e tinha sua morte e ressurreição celebradas bem perto do equinócio da primavera, exatamente onde hoje cai a Páscoa. E o detalhe que fecha o círculo é esse. Até os primeiros líderes cristãos admitiam essas coincidências. Justino Mártir, um dos grandes defensores da fé nos séculos iniciais, escreveu abertamente que os povos pagãos já tinham virgens dando à luz salvadores e deuses morrendo e voltando. A explicação que ele inventou foi que o diabo teria plantado essas histórias antes do tempo para confundir as pessoas. A data do nascimento, no final de dezembro, não está em lugar nenhum dos textos sagrados. Foi escolhida para coincidir com a festa do Sol Invencível dos romanos. O halo dourado atrás da cabeça das figuras sagradas veio de pinturas pagãs antigas. Até o nome da Páscoa, em muitas línguas, vem de uma deusa anterior da primavera. E o que vem agora é a camada final que faz tudo se encaixar. Mas aqui está o golpe final que praticamente ninguém conhece e que muda a leitura de tudo o que foi dito até agora. Os textos cristãos mais antigos que existem, aqueles que foram escritos primeiro, antes de qualquer evangelho, não contam a vida daquele homem. Não descrevem seus milagres. Não reproduzem seus ensinamentos. Não citam cidades, nem companheiros, nem viagens. Essas cartas foram escritas por um homem chamado Paulo, 2 décadas inteiras antes do primeiro evangelho sobrevivente. E Paulo é uma figura profundamente estranha dentro dessa história. Ele fala obsessivamente sobre a crucificação, fala sobre a ressurreição, menciona de passagem uma última ceia e para no silêncio. Nenhuma parábola famosa, nenhum sermão pronunciado num monte, nenhuma cura descrita, nenhum nome de cidade onde ele teria pregado, nenhuma menção àquele vilarejo em que ele supostamente cresceu. Nenhuma descrição dos companheiros como homens de carne e osso que caminharam ao lado dele. Paulo nunca conheceu aquele homem em vida. Ele mesmo escreve que seu encontro aconteceu através de uma visão, uma experiência interior, uma revelação espiritual. O mesmo tipo de experiência que ele diz que outros também tiveram. O Jesus das cartas de Paulo não é um homem caminhando por estradas empoeiradas, falando com pescadores. É uma figura cósmica, uma entidade celestial que desce, sofre, morre e sobe novamente. A humanidade dele é quase um detalhe secundário. E isso levanta uma pergunta que não consegue mais ser empurrada para debaixo do tapete. Se aquele homem tivesse mesmo acabado de viver, tivesse feito tudo aquilo diante de multidões, e se Paulo estava escrevendo apenas 2 décadas depois,
Por que Paulo não cita nada? Porque ele parece estar construindo uma teologia inteira a partir de visões e interpretações de textos antigos e não a partir de lembranças frescas de um homem que acabou de caminhar pela mesma terra. A moral dessa história toda é dura. A versão que chegou até hoje nas nossas mãos não sobreviveu porque era mais verdadeira. Sobreviveu porque foi a versão escolhida pela instituição mais poderosa do mundo ocidental. Textos foram selecionados, textos foram apagados, contradições foram costuradas, vozes concorrentes foram silenciadas uma a uma. E agora eu te pergunto, olhando nos teus olhos: se você descobrisse hoje, com provas na mão, que boa parte daquilo em que acreditou a vida inteira foi montado por mãos humanas com interesses políticos, você teria coragem de admitir ou preferiria continuar fingindo que não viu? Comenta aí embaixo, quero ler sua resposta. E se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem por aí vai abalar ainda mais o que você achava que sabia.